Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Nós estamos no mês de fevereiro e toda a igreja metodista, no primeiro domingo do mês, celebra a comunhão, a Santa Ceia do Senhor. Você que está conosco de maneira presencial, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está nos assistindo em casa, online, Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. De manhã nós falávamos sobre a importância de ouvirmos a voz de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Foi uma bênção. Mas nessa noite eu quero ter a alegria de ministrar no teu coração uma palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 3 e 5 e o verso 12 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 3. Amém? Você encontrou? Diz assim a palavra de Deus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Verso de número 12 até o 17. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu novamente a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão nisso, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o empregado não é mais importante do que o seu patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se praticarem. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se praticarem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Pai, pelo momento de intercessão pelas nossas crianças. Nós pedimos a Tua cobertura neste momento, onde a Sua palavra está sendo liberada no nosso coração. O Senhor bem sabe da forma que nós nos encontramos. O Senhor bem sabe daquilo que precisamos. Por isso, fique à vontade, Jesus. Ministra em nós o Teu querer e a Tua vontade. Que cada homem, cada mulher que está ao alcance dessa ministração agora, venha a ser alcançado pela Tua graça. Oramos nessa noite, gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sente, meu irmão, sente, minha irmã, menos o Tiago. Menos o Tiago. Coisa linda, coisa boa está no primeiro dia da semana na casa do Senhor. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, 15, Jesus vai trazer uma palavra que vai nortear a vida dos discípulos. Ele vai dizer assim: portanto, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Jesus não é apenas para alguns. Jesus não se revela somente para uma classe. Jesus, Ele se dá a conhecer a todos. Não temos outro momento para cumprir essa ordem senão agora.
O que Jesus nos deu não foi uma grande sugestão. O que Jesus deixa para mim e para ti é uma grande comissão. Vai, se lança, se jogue, se apodere, segure com as duas mãos, porque eu estou contigo. Se tivesse que dar um texto a essa ministração, eu diria assim: nós precisamos viver intensamente o propósito de Deus. Eu preciso viver intensamente o propósito de Deus, porque se eu viver intensamente o propósito de Deus, eu vou entrar na frequência certa, eu vou entrar na sintonia correta, não vou dar ouvidos a ruídos, não vou dar ouvido a falácias, porque eu vivo intensamente o propósito com meu Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele traz um relato de Jesus, que sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus, mas aqui na terra ele tinha um propósito, ele tinha um legado, ele tinha que ensinar, ele tinha que inspirar, ele tinha que viver intensamente aquilo que ele tinha acordado com o Pai. Então Jesus, sentado à mesa, ele vê os seus discípulos, um olhando para o rosto do outro, então ele começa, se levanta, tira a capa, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Que coisa linda ver o meu Senhor tomando o papel que é meu, ver o meu Senhor assumindo a responsabilidade de mestre e fazendo, ensinando aquilo que os seus discípulos iam dar continuidade. Então Jesus pega, lava os pés de um a um, ele não para no primeiro, não para no segundo, ele vai executar a sua missão, lavando os pés dos seus 12 discípulos. Ele sabia que muitos momentos ruins tinham vivido, ele sabia daquilo que estava destinado a ele, a cruz, mas ele vivia intensamente o seu propósito. Eu vou lavar o pé de vocês, eu vou enxugar o pé de vocês, eu vou ser o primeiro a estar com vocês. Paulo, ele vai exortar em Filipenses capítulo 2:5, exortando a igreja de Filipos, dizendo: seja a atitude de vocês da mesma forma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou-se igual a Deus, antes de tudo se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Ele viveu intensamente o teu propósito com Deus aqui na terra. Eu preciso imitar alguém, eu preciso imitar Jesus. Eu tenho que ter um parâmetro de alguém, então eu tenho que imitar aquilo que Jesus fez. Porque se eu olhar os feitos de Jesus e realizar os feitos de Jesus, eu estarei vivendo uma vida intensa do propósito de Deus aqui na terra. E nessa noite eu quero trabalhar algumas questões, alguns pontos que fez com que Jesus, sentado à mesa, viveu uma vida intensamente e deixa para nós, homens e mulheres de Deus, a viverem também uma vida intensa no propósito de Deus. Primeiro ponto: quem vive uma vida com o propósito de Deus, estar atento às suas necessidades. Que necessidades são essas? A necessidade do outro, as necessidades do meu próximo. Então disse assim João 13 verso 4: assim levantou Jesus da mesa, tirou a sua capa, colocou a toalha na sua cintura. Não era tarefa de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Entretanto, havia uma necessidade urgente naquele lugar. Os pés dos seus discípulos estavam sujos e precisavam ser lavados. Estavam sujos e precisavam de ser lavados. Jesus se levanta da mesa e foi atender uma necessidade. Sabe de uma coisa? De repente você executa uma coisa muito bem, você é especialista na sua área, mas faltou alguém para acender a luz. Surgiu uma necessidade.
Não me custa nada acender a luz. Não me custa nada colocar o meu dedo no interruptor. Não me custa nada, meu irmão, fazer valer uma necessidade, uma urgência que apareceu, e eu posso fazer. Jesus, sendo mestre e Senhor, viu que naquele momento de sentar à mesa, todos estavam esperando a refeição, todos queriam comer, e o sentar à mesa vai dizer no Salmo 23, aquele que senta à mesa, Deus vai dar guarita, proteção, sentado à mesa na presença dos meus inimigos. Quando se senta na mesa com alguém, é sinal que o anfitrião, o dono da casa, não vai deixar que nada aconteça contigo. Jesus, ele convida, então quem convida dá banquete. Então, se Jesus dá banquete, está ali uma necessidade de alguém para lavar os pés, porque num tempo antigo ninguém andava calçado, ninguém tinha um sapato bonito igual do pastor Fabiano, eles andavam calço, com sandália, tipo havaiana, bem frágil, que qualquer movimento mais brusco rasga, arrebenta. Os discípulos estavam com os pés sujos, sentados à mesa, esperando alguém, para poder não somente lavar os seus pés, mas fazer as honrarias de quem estava chegando. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, as suas irmãs Marta e Maria aceleram para poder cuidar de Jesus. Quando Jesus chega também lá em Betânia, uma mulher também acelera para poder cuidar dos pés daqueles homens que estavam chegando, mas ela corre primeiro para lavar os pés de Jesus. Há um simbolismo grande na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Se alguém lava os seus pés, estava dizendo assim: olha, eu estou debaixo da tua direção, eu estou debaixo da tua autoridade. Se você lava os pés de alguém, você está sinalizando assim: olha, eu me submeto à tua vontade, eu me reclino diante da tua santidade, eu aceito que eu sou menor do que você. Quando alguém lava o pé de alguém, ele está sinalizando de um símbolo antigo, dizendo: olha, você é maior, eu sou menor. O próprio Jesus vai trazer agora uma frequência do céu, dizendo assim: olha, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O maior é o que serve. O Jesus vai trazer uma frequência dizendo assim: olha, eu aprendi lá no céu que o mestre, que o maior é aquele que serve, aquele que se depara com a necessidade do outro, não fica esperando as coisas caírem do céu, arregaça as mãos e vai lá fazer o que tem que ser feito. Então esse texto vai dizer que para me viver uma vida intensa nos propósitos de Deus, eu preciso ficar atento às necessidades. E o que mais surgiu nessa pandemia foi necessidades, onde alguns ministérios funcionavam bem antes da pandemia, mas com a pandemia o meu ministério não foi tão efetivo, mas eu posso contribuir no ministério do meu irmão que está sendo. De repente nessa pandemia você foi chamado para exercer uma outra função. Não quer dizer que você é menor ou pior do que o outro, está dizendo que Deus está te fortalecendo, trazendo maturidade para que você venha entender a necessidade de viver o propósito de Deus, mas atento. Coisa linda é, meu irmão, quando vivemos o propósito de Deus e tomamos a iniciativa de cuidar um dos outros. Cuidar do outro não é fácil, cuidar do outro não é mole. Diz assim João 13, capítulo 5a: depois disso tudo, Jesus derramou numa bacia água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus não somente estava atento às necessidades que havia naquele lugar, como também tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Ele podia estar atento, mas preferiu a responsabilidade de cuidar da vida do outro, de outra pessoa. O propósito de Jesus não foi lavar os pés dos discípulos. O propósito de Jesus foi trazer ensinamento aos seus discípulos. Por quê, pastor? Os discípulos, eles dialogavam entre eles.
Quem é o maior? Eu acho que sou eu. Os discípulos diziam entre eles, cochichavam: eu quero ficar à direita dele, eu quero estar bem próximo dele. E Jesus dizia: o que que vocês estão cochichando? O que que vocês estão falando baixinho? O que que vocês querem e pensam no coração de vocês? Porque se vocês não entrarem na frequência dos céus, vocês vão ser privados de entrar no trono e no reino da graça do Senhor. Se vocês não sintonizarem aquilo que está acontecendo nos céus, vocês vão ficar de fora. Você precisa viver uma vida intensa no propósito de Deus. Você precisa tomar iniciativa de cuidar do outro. Olha, vão! Está dizendo no Evangelho de Lucas que Jesus ele vai enviar os seus discípulos. E depois dos seus discípulos voltarem, retornarem, ele vai dizer assim: agora eu vou enviar os 70. Vão de 2 em 2. Eles vão entrando de casa em casa, de lar em lar. E Jesus vai deixando ordem para eles, dizendo assim: olha, se vocês entrarem na casa de alguém e eles te derem água para beber, show. Mas não se derem nada, não tem problema não. Se só de você entrar, ministra lá que o reino de Deus está se aproximando. Se abrir a porta, te receber, entra e libere uma palavra de paz. Mas se não te receberem, sacuda a poeira dos seus pés e vai para outra casa, vai para outro lar. Eu aprendo com isso. Eu aprendo que cuidar dos outros requer paciência, porque nem todo mundo tem o entendimento que você tem, nem todo mundo tem a percepção que você tem. Nem todo mundo compreende com naturalidade aquilo que Deus revela para ti. Nem todo mundo sabe o teu sonho revelado do coração de Deus. Essa semana eu conversava na aula de inglês, e nós estávamos falando sobre casamento, matrimônio. E foi perguntado se existe amor à primeira vista. Não estou perguntando para ti não, mas a pergunta que fizeram para mim foi essa: existe amor à primeira vista? E eu respondi que não. Não existe amor à primeira vista. Existe o gostar à primeira vista. Mas o amor é relacionamento. O amor é aproximação. O amor é como uma brasa, uma lenha na fogueira, que você vê ela acesa, mas para mantê-la acesa, todo dia tem que colocar uma lenha nova. Isso é amor. Agora, para mim, não existe amor à primeira vista, porque é a necessidade de você colocar lenha, investir no relacionamento, valorizar alguém, e isso demanda tempo, não é da noite para o dia. O amor é construído. Essa foi a resposta que eu dei. Mas tem gente que defende que existe amor à primeira vista. Aí eu olhei para alguém, a pessoa me olhou e foi amor à primeira vista. Isso não é amor, isso é gostar. Amor é sentar junto e comer junto 1 quilo de sal. Amor é quando, no momento difícil de necessidade, o outro, ao invés de dar as costas, ele se aproxima de ti e dá a mão. Amor é viver intensamente o propósito de Deus e entender que quando está bom para um, está bom para o outro. Faça valer os votos, na saúde ou na enfermidade, na tristeza ou na alegria. Os discípulos viviam uma vida de espelho de Jesus. Viu o cuidado de Jesus, entenderam o cuidado de Jesus, mas tiveram dificuldade de projetar esse cuidado. Tem prazer em honrar a vida dos outros. João 13,5 vai dizer: depois que Jesus derramou água na bacia, começou a lavar os pés do seu discípulo, enxugou com a toalha, estavam ele com a toalha na sua cintura. O gesto de Jesus de enxugar os pés do seu discípulo com a toalha que está na sua cintura revela o prazer que ele tinha de honrar o outro. Uma coisa é eu lavar o seu pé e dizer para você: agora seca sozinho, seca no tempo. Uma coisa é ajudar alguém e falar assim: agora você se vira sozinho. Uma coisa é eu abrir a porta
e falar assim: agora você entra. Mas uma coisa é aquilo que Jesus fez. Muito além de abrir a porta, Ele segurou na mão e conduziu a pessoa até no lugar onde tinha que chegar. Muito além, meu irmão, de você fazer alguma coisa boa para alguém, você ligar no outro dia e dizer: está tudo bem contigo, está faltando alguma coisa, eu posso fazer mais alguma coisa para te ajudar. Muito além de aparecer num dia, é aparecer com frequência na casa do teu próximo e assistir nas suas necessidades. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha, Ele está dizendo: você não pode fazer as coisas pela metade. Não pode. Eu tenho que fazer de maneira completa. Já que é para Deus, eu enlouqueço, eu faço mais, eu faço valer. Já que eu me molhei, já que eu estou na chuva, eu me molho por completo. Já que eu estou na missão, meu irmão, que eu me envolva para valer. Ele não se distraiu com o meio do processo, mas ele foi até o fim, porque todos os seus discípulos eram dignos de cura, de restauração e honra. Jesus, quando estava lavando o pé dos seus discípulos, estava tirando dentro do coração deles preconceitos do passado, de injúria que eles receberam, de entrar em festa, lugares e ambiente que as pessoas olhavam para eles e não davam nada. De repente eles foram em festa e não tinha ninguém para lavar o pé deles. Vai dizer no João, Evangelho de João, capítulo 2, que Jesus ele vai fazer um milagre em Caná da Galileia. Vai transformar uma água em vinho. Tem uma água que é boa, o H2O para você beber, pura. Mas a água que deram para Jesus transformar em vinho era uma água que estava em talhas, que era para receber os convidados do casamento, que vinham de longe, de diversas cidades, e que sujavam seus pés, e aquelas águas serviam exclusivamente para lavar os pés. Tem água que você bebe, e tem água que você molha a planta. Tem água que você bebe e tem água que você lava o carro. A água que Jesus transformou num bom vinho não foi a água que bebe, foi uma água que lava os pés. Uma água de segunda categoria. Jesus faz um milagre dizendo que muito além de transformar uma água de segunda categoria num melhor vinho, Ele pega a vida desses 12 homens e fala assim: ó, muito além de lavar o pé de vocês, eu quero que vocês entrem na casa dos outros e façam a mesma coisa que eu fiz na vida de vocês. Se nós fizermos tudo quanto Jesus está fazendo na nossa vida, na vida do nosso próximo, irmão, não tem como nós vivermos uma vida de intensidade. Nós vamos viver ela. Nós vamos viver o propósito de Deus. Quem vive uma vida intensa de propósito de Deus não deixa ninguém com os pés sujos, com os pés molhados. Quem vive uma vida intensa no Senhor consegue ver a oportunidade, ficar a tempo e suprir as necessidades do próximo. Quem vive uma vida abundante no Senhor, ele toma a iniciativa, ele pula na frente e tem prazer em servir. Prazer em servir. A nossa igreja é uma igreja de dons e ministérios, uma igreja na qual todo mundo pode trabalhar. Todo mundo pode trabalhar. Pastor, eu sei cantar, eu sei louvar, eu sei arrumar, eu sei pintar, eu sei fazer alguma coisa, eu quero entregar, eu quero fazer parte de algum ministério da igreja, eu quero somar. Tem trabalho. Pastor, eu estou chegando agora, como é que eu faço? Tem trabalho. Pastor, já cheguei há anos, como é que eu faço? Tem trabalho. Eu ministrava na manhã dizendo que uma mulher de Sunem, ela recebeu um aconselhamento para ir embora, para sair. Então ela sai de Samaria, vai para a terra dos filisteus. Isso está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo de número 18, 2 Samuel, capítulo 18, 2 Reis, perdão, capítulo 8. E o profeta Eliseu vai dizer para ela assim: olha,
Vai, pega a tua família, pega seu filho e se desloca para lá 7 anos. Ela vai. E quando ela volta, a primeira coisa que ela faz: eu quero a minha casa, eu quero o meu trabalho, eu quero a minha posse, eu quero a minha fazenda, eu quero tudo que é meu. E ela ali ela tem, porque o nosso Deus não tira nada daquilo que é nosso. Deus não tira nada que é nosso. Deus devolve para aquela mulher tudo quanto era dela. Pastor, muito tempo que eu não venho, mas Deus vai devolver tudo quanto é teu. Deus, Ele tem alegria de nos honrar. Deus, Ele tem alegria de exercer a paternidade dEle sobre a nossa vida. Ele sabe que tem filhos que se aproximam dEle todos os dias. Tem filhos mais fortes que só apresentam para Ele, ou só apresenta para Ele quando estão com dores, ou feridos e machucados. Tem filho que vai chegar perto da mãe, ou vai precisar mais da mãe quando vai pedir alguma coisa, e a mãe vai falar assim: olha, tu está me cheirando muito, alguma coisa você quer. Mas tem filho que já cheira, já se aproxima, sem estar precisando de nada. Ele só quer estar perto, só quer ouvir, só quer queimar, só quer aprender. Muito além de dar um presente, ele quer estar perto só para ouvir as palavras proféticas de bênção sobre a vida dele. E eu quero concluir nessa noite, que quando Jesus ele ministra o plano perfeito na vida dos seus discípulos, que eram pessoas como nós, que eram homens como nós, ele começa a dizer assim: olha, vocês vão se deparar lá na frente com as mesmas situações, com pessoas que olham para o reino de Deus com alegria, com pessoas que olham o reino de Deus com desdém, com pessoas que se aproximam do reino de Deus somente por intermédio do milagre de curas. Vocês vão se deparar com pessoas que se aproximam do reino de Deus com o coração aberto. Vocês vão se deparar com pessoas que querem o compromisso com Deus, mesmo que a porta esteja fechada. Mas eles sabem que a porta vai se abrir quando nós insistimos. Faço o mesmo. Faço o mesmo. Eu chamei cada um de vocês e vocês estavam decepcionados com a vida que estavam levando. Eu trouxe significado para a vida de vocês. Eu trouxe uma frequência nova para a vida de vocês. Eu estou permitindo que vocês vivam um propósito intenso de Deus, não somente na vida de vocês, mas no ministério de vocês. O que eu quero é que vocês propaguem, que vocês ensinem como é bom adorar o nosso Deus, como é bom servir ao nosso Deus, como é bom entregar a nossa vida e dizer: Deus, obrigado, porque um dia o Senhor lavou os meus pés, o Senhor tirou a sua capa e fez com que a minha vida fosse melhor. Jesus, eu aprendo nessa noite que quando eu faço a mesma coisa que o Senhor, eu vou ser o primeiro a pegar uma bacia com água e lavar os pés do meu próximo. O teu próximo não é alguém que está distante do seu braço. O teu próximo é alguém que está perto de você. Durante muito tempo a igreja metodista, quando tinha e celebra o dia do pastor metodista, que é na segunda semana de abril, os irmãos se reuniam e lavavam os meus pés, lavavam os pés da minha família, e era um momento tão bonito, porque eu não sabia se eles entendiam o que a palavra disse, mas por estudar, eu chorava porque eu sabia o significado daquilo. Eu chorava, eu não sabia se os irmãos entendiam o significado, mas eu sabia, então eu chorava. Não era uma emoção de maneira transitória e temporária, mas é por causa do significado que a Bíblia disse. Eu chorava, porque eu sei daquilo que Deus tem me chamado para fazer. Cuidar de vidas, cuidar de famílias, lavar pés, tirar a capa, passar a toalha na cintura, enxugar pés, chorar juntos, se alegrar juntos. E essa semana eu me alegrei, chorei com o Tiago, e Deus está fortalecendo o Tiago, está fortalecendo a minha vida, porque eu creio num Deus que nos ensina a lavar os pés uns dos outros.
Eu creio num Deus que não olha para nós esperando algo em troca. Ele olha para nós dizendo assim: me busca, me imite, seja intenso, não pare. E nessa noite, eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo, meu irmão, minha irmã, que entende que temos que estar atento às necessidades dos outros. Nós precisamos tomar a iniciativa de cuidar um dos outros. Não é atribuição somente do pastor, é uma atribuição da igreja. Cuidar um do outro é atribuição da igreja. Não é o pastor que tem que ligar na segunda-feira, é a igreja. Não é o pastor que tem que dar feliz aniversário, meu irmão, é a igreja. Não é o pastor que tem que levantar e fazer, é a igreja. Ah, o pastor não fez. Ei, o pastor não fez, então eu vou fazer, porque é o papel da igreja. O pastor não chegou. Ah, então eu vou fazer. É o papel da igreja. Tenha o prazer de honrar a vida dos outros. Deve ter 30 minutos. O jovem Moisés, ele está lá em São Paulo, adorando a Deus, cultuando ao Senhor, e o pastor do Moisés mandou uma foto para mim agora, falando assim: olha, pastor Fabiano, está sendo agora a consagração de mais um biênio dos novos pastores da igreja metodista no Brás. Ele mandou a foto dele, do Moisés e da pastora Priscila. Como eu me alegrei aqui na frente, louvando a Deus, porque o jovem Moisés está lá em São Paulo, estudando para ser pastor, numa igreja onde o pastor que me ensinou vai ensinar ele. Então o Moisés vai ficar melhor do que eu, porque o pastor que me ensinou, ele adquiriu mais experiência ainda. Então tudo que eu aprendi com ele. Então Moisés vai aprender com o pastor que me ensinou. Durante esses 4 anos, Moisés vai ouvir, vai ministrar, vai aprender, e vai voltar melhor, mais afinado e apurado no Senhor. Ele vai aprender a lavar pé, enxugar pé. Ele vai aprender a tirar capa, colocar capa. Ele vai ficar um servo com excelência. Por quê? Porque ele entendeu que precisamos viver intensamente o propósito de Deus. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Você deseja servir a Deus, servindo as pessoas, através dos ministérios da igreja? Você está pronto para viver intensamente o propósito de Deus através do teu serviço ministerial, dos seus dons e talentos? Então, meu irmão, a palavra que eu tenho que deixar para ti: pegue a tua bacia, pegue a sua toalha e comece, e vai até o final. Pegue a bacia, pegue a toalha e vai até o final. Tem muita gente, pastor, vai até o final. Tem muitas famílias, pastor, vai até o final. Tem muitas famílias precisando de ti. Vai até o final. Feche seus olhos. Eu quero profetizar na tua vida. Olha para mim, bem ligeiro. Você consegue fazer essa posição aqui de segurar uma bacia? Você consegue fazer essa posição de segurar uma bacia? Porque essa posição é de serviço. Não espere alguém lavar os seus pés. Lave o dele. Lave o dela. Lave o dele. Lave o dela.
Aleluia. Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vez, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me,